vocês até ao fim da aula têm a oportunidade de me dizer se não quiserem gravar, ok? Ok. Obrigado, professor. Vamos lá ver. Quem é que quer começar? Bernardo, tu tinhas chegado primeiro, queres começar? Sim, professora, se calhar dar um bocadinho de contexto. Eu, por motivos profissionais, estive ausente a semana passada e na aula da noite, da turma da noite, falámos ou introduzimos o tema das derivadas. Eu sei que estamos um bocadinho, não desfasados, mas estamos não a seguir exatamente a mesma sequência da turma do dia. E se pudéssemos começar por aí, agradecia. Em relação à derivada, espera aí, agora tenho ali um alarme aqui, tá, espera aí. Pronto, em relação à derivada, é o seguinte, portanto, a derivada é um instrumento essencial da matemática e então existe um enquadramento teórico para a derivada, como é que a derivada é definida, etc. E basicamente a ideia é esta. A ideia teórica da derivada é esta. Deixa-me pôr aqui primeiro, vou compartilhar aqui, que é para vocês poderem ver o meu caderno. Ora, então eu vou compartilhar aqui. Já vai aparecer. Portanto, a ideia essencial é esta, Bernardo. Se tu tiveres uma função que tem um gráfico que se comporta bem, quando nós dizemos um gráfico que se comporta bem, é um gráfico que não tem interrupções deste género. Se tiver interrupções deste género, esta conversa não se aplica. E também não tem vértices deste género, ok? Se eu tiver uma função que se comporta bem, que é como aquela azul que está ali, a matemática mostra que é possível calcular em cada ponto deste gráfico a reta tangente. A reta tangente é muito importante porque na física representa a velocidade. Portanto, tu na física tens aquela linha azul, é o trajeto da partícula, pode ser o trajeto do animal, de um carro. Quando queres calcular a velocidade desse objeto, precisas da derivada, ok? E então, o que é que se passa? Nós, quando pensamos na reta tangente a este ponto, nós escrevemos a reta tangente, suponhamos que este ponto aqui é o ponto A, ok? Portanto, este é o ponto A, este é o gráfico da função f de x. Portanto, este ponto que está aqui, que eu vou marcar a vermelho, o ponto com duas coordenadas, é o ponto A, F de A. Se eu quiser escrever a reta tangente àquele ponto, eu sei que tenho que escrever assim, é y menos F de A, igual, e depois aqui preciso de um declive, o declive da reta multiplica x menos A, certo? A matemática mostra que este declive é a derivada, que nós escrevemos f' no ponto A. Portanto, a reta tangente é y menos f de A igual a f' x menos A. Pronto. Se a raiz intuitiva, a primeira aplicação da derivada. Nós aqui, no curso de Matemática 1, o que nós estamos a fazer é preocupar-nos mais com o cálculo operacional da derivada. Ok, Bernardo? Portanto, o cálculo operacional da derivada significa o seguinte: nós temos um conjunto de regras fundamentais, que aliás estão no formulário que eu publiquei ontem. Eu vou lá buscar o formulário para fazermos esse trabalho ao mesmo tempo. Olhamos para o formulário. Ainda não. Vou só aqui um instante mostrar-vos o formulário, que é para depois podermos, com base nas regras de derivação que estão no formulário, discutir a operacionalidade da derivada. Como é que se calcula a derivada? Então, ok. Temos aqui o formulário para o teste.
E agora, no formulário para o teste, eu vou tirar aqui as regras operacionais da derivada, para nós depois fazermos aqui uns exemplos. Aqui. Vai. Vai. Agora. Já está. Ok. Agora, então vamos aqui ao caderno para ver o que é que estas derivadas, o que é que estas regras de derivação querem dizer. Ok, já vão ver? Pronto. Então nós estamos a dizer assim, aqui a primeira frase, esta primeira frase diz assim, se C e I são constantes, está bem? Aquilo é a mesma coisa que dizer assim, se C e I são constantes, portanto, se C e I são números fixos, ok? São constantes. Uhum. E se f e g são funções de x. Portanto, já vamos ver exatamente o que é que isso quer dizer, mas vamos começar ali pelo facto de se eu tiver ali uma constante c, e vamos ver cada uma das regras. Então, por exemplo, esta regra que está aqui quer dizer em português o seguinte, vamos marcar aqui com um número, esta primeira regra. Em português quer dizer o seguinte, a derivada de uma constante é zero. Faz sentido, porque se uma função é constante, se eu tenho uma constante, ela está parada sempre no mesmo ponto, a derivada é zero, ok? Portanto, isso quer dizer que se eu tiver a derivar 2, ou se eu tiver a derivar 3, ou se eu tiver a derivar e, a derivada é zero, ok? Tudo bem? Agora, suponhamos que eu tenho, por exemplo, aqui esta outra condição aqui. Se eu tiver uma constante a multiplicar uma função, esta segunda regra, se eu tiver uma constante a multiplicar uma função, a derivada disto é a constante sai para fora e a derivada da função. Por que é que isto é importante? Porque, por exemplo, se eu tiver a derivar 3x, como é que eu faço? Ponho 3 para fora e derivo x. E depois, para derivar x, vou utilizar esta regra que está, não está aqui, vou ter que pôr, que é esta, mas eu vou pôr de uma forma mais simples, que é, se eu derivar x, eu estou a derivar aqui o f como sendo x, aqui, estás a ver? Portanto, fica, é a derivada, ali o i é o expoente, então aqui nesta função, o expoente é 1. E então fica 3 vezes 1 do expoente, o expoente é este, e x elevado a i menos 1, que é 1 menos 0, vezes a derivada do x, que é 1, ok? Certo. Então, portanto, sai para fora. Basicamente, o que nós estamos a dizer é, diz uma coisa, tu precisas, o que é que tu precisas exatamente? De todos os princípios da derivação? Esta aula inicial onde demos estas regras, nós não demos necessariamente assim via desta forma que está aqui apresentada no formulário, mas a lógica é igual. Eu só não percebi ou só não tive presente nas aulas que falámos dos diferentes tipos de derivação ou de diferentes tipos de derivada. Não sei se me estou a fazer explicar bem. Porque a professora tem de primeiro grau e de. Segundo grau. Exatamente. Então, mas espera aí, por exemplo, vamos verificar aqui uma coisa. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, imagina, eu vou pôr aqui só para ver se está tudo ok. Então, espera lá, só para ver se está tudo ok. Imaginemos que então eu tenho estas regras de derivação aqui e agora tenho aqui esta regra de derivação. X elevado a i é i do expoente, x elevado a i menos 1, ok? Suponhamos que eu tenho assim, por exemplo, uma função, deixa eu experimentar. Imagina que tu tens uma função que é assim, x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1 meio.
A primeira derivada, como é que a gente faz? Estamos a pensar, cada derivada tem que encaixar numa frase deste puzzle aqui em cima. Uhum. Estás a ver? Portanto, tu aqui pensas assim, bom, quando eu penso na estrutura disto, eu vou ver isto exatamente como um puzzle. Aquela função que eu tenho ali embaixo, que nós queremos derivar, esta que está aqui, x² mais x mais 1 elevado a 1 meio, não é uma constante, obviamente, certo? Não tenho uma constante a multiplicar a função. Eu, se tivesse uma constante a multiplicar a função, tinha, por exemplo, aqui um 3, ok? E nesse caso, punha o 3 aqui para fora e continuava a ter o problema principal, que era derivar x² mais x mais 1 elevado a 1 meio. 1 meio. Uhum. Pronto. Então, esta regra não me ajuda. Não tenho uma soma entre uma constante e uma função, esquece. Não tenho a soma de duas funções. Também não tenho o produto de duas funções. Não tenho o quociente de duas funções. Quando olho para esta, que está aqui, penso assim, epá, calma aí, eu tenho de facto uma função elevada a um expoente. Estás a ver? Uhum. Pronto. Agora, quando olhas para ali, pensas assim, epá, pronto, eu de facto tenho ali uma função e elevada a um expoente. O que é que eu tenho de fazer para aplicar esta regra? Tenho que identificar qual é o expoente. O expoente é claramente o meio, não é isso, 1 meio. Bernardo? Uhum. E tenho que identificar a função que claramente é x² mais x mais 1, certo? Exatamente. Pronto. E agora penso assim, bem, a regra diz-me logo, quando eu olho para ali, a regra diz-me logo no membro direito o que é que eu tenho de fazer. E então o que eu tenho de fazer é, tenho de colocar o expoente, que é o i, um meio, depois coloco a função x² mais x mais 1 elevado ao expoente menos 1, que é esta parcela aqui, de acordo? Exato. Multiplicado por Pela derivada, derivada. x² mais x mais 1 derivada. E eu agora, quando faço a derivada, a única coisa com que eu tenho de me preocupar é enquanto tiver o símbolo derivado. Enquanto tiver o símbolo derivado, eu tenho de continuar. Portanto, tenho de fazer uma nova derivada do x² mais x mais 1. Exato. Ok. Estas parcelas que estão aqui ficam na mesma. Portanto, Uhum. x² mais x mais 1 elevado a menos 1 meio fica como está. E Uhum. agora, para derivar esta, eu então, agora para derivar esta parcela aqui, eu penso, espera lá, aqui tenho uma soma de funções. Portanto, como tenho uma soma de funções, vou aplicar esta regra, que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas, certo? Uhum. Portanto, fica a derivada do x ao quadrado, a derivada do x ao quadrado, mais a derivada do Dos x, mais a mais. derivada do 1. Exatamente. A derivada do 1 eu sei que é zero, porque a derivada de uma constante nós dissemos que é zero. Exato. É logo a primeira regra. E agora, estas aqui são derivadas pela regra da potência do x, que é esta que está aqui, que me diz assim, bem, derivar uma potência de x é fazer o quê? É pôr o expoente x elevado ao expoente menos 1. Portanto, eu aqui vou ficar para esta parcela, vou ficar com expoente x elevado ao expoente menos 1, e esta vou ficar com expoente x elevado ao expoente menos 1, ok? Bernardo, Certo. E, e e isto aqui, pronto. este é 2x, e este é 1x elevado a zero, que é 1. Exato. Então, a função toda, a derivada, o que é que vai ficar? Vai ficar esta parcela que já estava lá, o meio, fica esta parcela, que é a função elevada a menos o meio, vezes 2x mais 1. Estás a ver? E está feito. E está feito. Pronto. Então, basicamente, este formulário serve para a pessoa perceber assim, bem, isto é só um jogo. Por exemplo, imagina que tu tens, por exemplo, esta regra da derivação está aqui, mas é desnecessária. Está aqui só para as pessoas que acham que derivar uma raiz quadrada de uma função é mais fácil assim do que como acabámos de fazer. Nem sempre é, especialmente quando formos calcular a segunda derivada. Vamos ver um exemplo. E depois tens aqui a regra da exponencial. A regra da exponencial significa o seguinte: eu vou pôr ali a regra da exponencial. Imagina que tens uma função que é assim: tenho f de x igual a e
elevado a, por exemplo, x ao quadrado mais 1, ok? Uhum. A regra da derivação diz assim, eu se tiver e elevado a uma função, derivo, fica e elevado à função, derivada da função. Portanto, aqui a derivada do f vai ficar e elevado à função, derivada da função, correto? Este é e elevado a f e este é f'. Estás de acordo? Entendido. E depois temos de fazer, obviamente, a derivada de f' e por aí adiante, certo? Exato, agora ficava assim, pronto, tens a exponencial que não é preciso fazer nada, nós só precisamos continuar a derivar. A Uhum. derivada de f' é a derivada de uma soma, portanto é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. A exponencial fica na mesma. E agora, derivada de x ao quadrado é a derivação muito importante de uma potência de x. Derivada de uma potência de x, expoente, x elevado ao expoente menos 1. Portanto, expoente, x elevado ao expoente menos 1, de acordo? Uhum. Mais a derivada de uma constante. Bem, uma constante não tem velocidade nenhuma, É portanto, zero. Uhum. pronto. E agora, a derivada desta exponencial fica, então, a exponencial ela própria, só um bocadinho, a exponencial ela própria, portanto, é e elevado a x ao quadrado mais 1, vezes 2x. Estás de acordo? Uhum. Pronto. Agora imagina que queres calcular a segunda derivada que tu falavas, certo? Sim. Imagina. Aí é de... Sim. Não, nada, não. Estava a ver as contas em cima, mas sim. É Vê, 2x. vê lá as contas, vê as contas. Não, não, está certo, está certo. Está tudo ok? Tudo ok. Pronto, imaginemos que eu queria. Imaginemos que eu queria calcular a segunda derivada. Então, o que eu ia fazer era, eu pegava na primeira derivada, que está aqui, certo, Bernardo? E a segunda derivada significa que eu vou pegar a segunda derivada de uma função é, eu pego na primeira derivada, que já calculei, e derivo de novo. O que é que isso significa? Significa que tu pegas nesta função, é elevado a x ao quadrado mais 1 vezes 2x, e derivas mais uma vez. Vê lá. Ok. É só isto. Quando se fala de segunda derivada, Sim, é é basicamente derivar duas vezes. Depois de terminar a primeira, derivar novamente. derivar novamente. Portanto, eu agora aqui o que é que eu vou fazer? Vou derivar outra vez. Quando eu for derivar aqui outra vez, o que é que eu vou observar? Vou observar que eu agora tenho aqui um produto. Uhum. Tenho aqui uma função e tenho aqui outra, correto? Portanto, eu vou aplicar a regra do produto. A regra do produto diz isto assim: se eu tiver uma função a multiplicar por outra, a derivada é a derivada da primeira, multiplica a segunda, mais a primeira, deriva a segunda, certo? Certo. Estava só aqui a ver no formulário, mas. Vou mostrar-te aqui no formulário, vou-te mostrar aqui. A regra da derivação, eu vou pegar o formulário e vou levar lá para baixo. A regra da derivação do produto, portanto, nós basicamente neste puzzle da derivação, nós temos assim, vamos olhar para ele outra vez lá em baixo, eu vou só copiar daqui para levar lá para baixo. Nós aqui nas regras da derivação e no formulário temos de ter, no fundo, atenção ao seguinte. Vamos olhar para isto de outra maneira. Temos assim, aqui, na primeira, temos a derivada de uma constante, Uhum. a sua velocidade é zero. A segunda, que é esta, que é essencial, absolutamente essencial, é se eu tiver uma constante a multiplicar uma função, a multiplicar
essa constante sai para fora e eu só tenho de derivar a função. Mas a constante multiplica f. Porque se for uma constante a somar a uma função, se for uma constante a somar a uma função, a derivada da constante é zero, mais a derivada da função, portanto fica só a derivada da A função. derivada. Uhum. Ok. Então aqui a constante soma à função, é completamente diferente. Pois aqui tenho regras muito importantes que são: o que é que eu faço quando eu tiver a soma de duas funções? Se eu tiver a soma de duas funções, o que está ali dito é: se eu tiver a soma de duas funções, derivar a soma de duas funções é somar as suas derivadas. Portanto, o que a gente tem de fazer é calcular a derivada de cada uma e somar. Não é? É o que está dito ali. Uhum. Uhum. Portanto, eu calculo a derivada da primeira, calculo a derivada da segunda e somo, certo? É, não é? Exato. Por exemplo, se eu tiver uma coisa do género aqui, por exemplo, se eu tivesse assim, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre x, para derivar, eu ia fazer assim. Bom, a primeira coisa essencial a saber é, eu derivo a primeira e posteriormente derivo a segunda e somo. E a minha Uhum. vida ficou muito mais fácil. Agora tenho que derivar a primeira, tenho que derivar a segunda e somar. Isso já é Sim. outra fase, certo? Para a primeira segue aquela regra aqui já em cima. Para a primeira, A exato. segunda. Uhum. Para a primeira tenho aqui uma função elevada a 1 meio, portanto tenho x ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio, e para a segunda tenho o próprio x elevado a menos 1. Uhum. Que era o que eu vou chamar a atenção disso agora, que é, eu vou acrescentar hoje agora uma regra ao formulário, que é esta. Assim. E então, temos Oh, aqui professora, duas pode só regras. explicar como é que chegamos ali a um meio? Não, não percebi logo na primeira derivada, em Sim, baixo. deixa-me só chamar a atenção de uma coisa Sim. aqui. Aquelas duas regras que eu sublinhei a verde são, esta aqui na linha de baixo é para uma potência de x, porque o i é constante, e esta aqui na linha de cima é para uma potência de uma função, porque o i é constante. Então, nós estamos a dizer aqui no formulário o seguinte: se eu quiser derivar uma potência de x, por exemplo, x ao quadrado, eu uso a regra de baixo, esta regra aqui. Se eu quiser derivar uma potência de uma função, uso esta. Ok? Uhum. Eu aqui embaixo, quando eu tenho a raiz quadrada de qualquer coisa, raiz quadrada de, se eu tiver raiz quadrada de u, seja qual for o u, isso é a mesma coisa que ter u elevado a 1 meio. Então é muito Ok. mais fácil derivar como um expoente. Já percebi. E então, aqui nós nesta linha de baixo, nós vamos usar exatamente estas duas regras, uma para derivar uma potência de x e outra para derivar uma potência de uma função. Porque ali no formulário diz assim: se eu tiver uma potência de uma função, f elevado a i, para derivar eu ponho expoente, a função elevada ao expoente menos 1, f'. Eu vou aplicar essa aqui a esta primeira parcial. E então tenho expoente 1 meio, função elevado a 1 meio menos 1, derivada da função. Certo ou não? Eh, Por exemplo, eu posso estar aqui a fazer uma confusão. Ahm, a professora quando tem raiz de x quadrado mais um, por que motivo é que não usou a regra para a raiz quadrada que está em cima?
É essa aí. Estás a falar desta aqui. Sim. Eu posso usar, o problema é que quando eu quiser calcular a segunda derivada, vai-me doer muito mais. É isso que eu quero tentar mostrar. Já percebi. E é por isso que. Se eu me fixar naquela está dentro da bola amarela, eu Uhum. não vou perceber que calcular a segunda derivada é muito mais fácil do que parece. É por isso que eu estou a insistir nesta coisa de, se eu olhar com cuidado para esta que temos na bola amarela e para esta que eu vou pôr agora numa bola laranja, se eu nesta bola laranja fizer I igual a 1/2, vou fazer a mesma coisa. Só que para a segunda derivada vai ficar muito mais fácil. Já percebi. É isso que eu quero mostrar. Porque, por Hum. exemplo, neste exemplo, o que nós estamos a fazer é, eu vou apagar aqui outra vez, e estou a tentar mostrar outra coisa muito importante, que é, estas duas regras que eu tenho aqui, para a potência, são absolutamente cruciais à vida. Eu tenho de perceber que eu posso derivar uma potência de uma função ou posso derivar uma potência de x. E isso resolve-me muitos problemas. Esse raciocínio é crucial. Por exemplo, neste exercício, eu posso ver, o meu objetivo para depois simplificar a segunda derivada é chamar a atenção que eu aqui tenho uma potência de uma função, portanto vou aplicar esta regra da derivação. E eu aqui tenho uma potência de x. E como tenho uma potência de x, vou aplicar esta regra que eu hoje vou adicionar ao formulário que me esqueci. Se eu aplicar a derivada de uma potência de x, aqui fica automaticamente assim. Expoente x elevado ao expoente menos 1. Não é isso? Exato. Estou a aplicar esta. Uhum. E fica menos x elevado a menos 2. Eu posso deixar assim ou posso escrever menos 1 sobre x quadrado. Certo? Certo? Certo. Há muitas pessoas, por exemplo, que derivam isto que eu vou mostrar aqui como uma fração. E depois chegam aqui. Só que isso, perdão, demora uma eternidade, é cansativo, e depois, quando eu for calcular a segunda derivada, vou passar pelo mesmo sacrifício, sem necessidade rigorosamente nenhuma. Porque se aplicar a regra da potência, eu até podia deixar aqui. Se eu deixar aqui, estou a poupar tempo, estou a cansar-me menos, e vou-te mostrar como a segunda derivada é completamente elementar, ok? Então, alguma dúvida na derivada da potência de x? Renato? Não, agora está mais claro. Agora vou derivar a potência da função. Então, a derivada da potência da função é expoente 1/2, a função que é x ao quadrado mais 1 elevado ao expoente menos 1, que é esta parcela, a função x ao quadrado mais 1 elevado ao expoente menos 1, derivada da função, que é esta parcela, certo? Uhum. Pronto, está tudo feito, falta-me aqui, eu já tinha ali o menos, portanto não há problema. Agora, 1/2, x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1/2, não preciso fazer mais nada, derivada desta soma é a derivada do x ao quadrado, porque a derivada do 1 é 0, a gente já sabe. A derivada do x ao quadrado, que é esta parcela, é pela regra de cima, esta. Expoente 2, x elevado ao expoente menos 1, certo? Exato. Então fica 1/2 x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1/2 vezes 2x. E aqui tinha menos x elevado a menos 2. Pronto. Agora, este 1/2 corta com este
e vai ficar aqui, fica x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 meio vezes x menos x elevado a menos 2. Porquê que Certo? ali corta, professora, porquê que ali corta o 1 meio com o 2, x? Não, 1 meio só com o 2. Ah, ok. 1 meio só com o 2. O x está aqui, não é? O x passou para aqui. Certo. Certo? O que é que te parece? Vê lá se há alguma dúvida. Sim, parece. Já estou a entender esta parte melhor. Por exemplo, se eu fizer assim, vamos calcular aqui umas derivadas consecutivas. Imaginemos que eu tenho assim uma função. Por exemplo, tenho f de x igual a, vou pôr aqui o formulário outra vez. Pronto. Vou pôr aqui. Suponhamos que eu tenho assim, f de x, f de x igual a, e agora vou pôr aqui, por exemplo, vou pôr assim, 3 x à quinta mais 3 x à quarta mais 2x mais 1 elevado a menos 1 meio. Não, vou pôr uma coisa mais simples que é para depois poder fazer. Espera lá, para fazer primeiro a segunda derivada e depois a gente experimenta outra coisa. Por exemplo, se eu tiver assim, 3x mais 1 elevado a 1 meio mais e elevado a 2x, ok? Pronto. Eu quero calcular a primeira derivada. Primeira derivada pela regra da soma é a derivada desta mais a derivada desta. Pronto. Uhum. Agora, tenho que decidir como é que eu vou derivar. Bem, esta primeira, eu tenho duas regras possíveis. Ou aplico esta e faço o expoente igual a 1 meio, e a função que está ali no enunciado igual a 3x mais 1, e estou a pensar naquela função como 3x mais 1 elevado a 1 meio, certo? Porque Certo. se eu tiver raiz quadrada de u, isso é a mesma coisa que ter u elevado a 1 meio. Exatamente. É o que fizemos há bocadinho. Exatamente, portanto eu tenho 3x mais 1 raiz quadrada, é a mesma coisa que ter 3x mais 1 elevado a 1 meio. 1 meio. E quando eu aplico esta regra de derivação que eu tenho aqui, uma coisa que é preciso ter atenção é, quando eu aplico esta regra de derivação, isto é mesmo um puzzle, é mesmo um jogo. Eu tenho que identificar o i, que é o expoente, Eu acho. o expoente é o meio, e tenho que identificar a função elevada a esse expoente. A função é 3x mais 1, certo? Uhum. E quando eu aplico esta regra, eu sei à partida que vou precisar da derivada. Está ali, é ou não é? Exato. Portanto, eu olho para a minha função, esta que está aqui embaixo, e calculo logo a derivada. É a derivada do 3x mais 0. A derivada Uhum. do 3x é 3 derivada do x. Derivada do x a gente sabe que é 1, certo? Sim? Certo. Portanto, se eu aplicar a regra do expoente, fica assim. Esta regra do expoente fica assim. Expoente, que é 1 meio, função elevado ao expoente menos 1, 3x menos 1 X. elevado a 1 meio menos 1, multiplica a derivada de função que nós acabamos de calcular, é 3, certo?
aqui, Exato. mais. Agora, aqui tenho uma exponencial de uma função. Uma exponencial de uma função está aqui, a derivada. Também falta-me pôr a derivada da elevado a x, mas a exponencial de uma função. O que é que diz aquela regra? Diz que a derivada da exponencial de uma função é a própria exponencial multiplica a derivada da função. 2x. Exato. Ora, a derivada de 2x a gente sabe que é 2 derivada do x e a derivada do x é 1, não é? Uhum. Portanto, aqui fica mais a exponencial vezes 2, não tem problema nenhum. E aqui fica, vamos juntar as constantes, 3 meios, 3x menos 1 elevado a menos 1 meio, não é isso? Certo. Agora, suponhamos que eu quero calcular a segunda derivada. Então, eu pegava nesta função, portanto, pedem-me a segunda derivada da função, que é, pego da primeira derivada e derivo outra vez. Ou seja, pego nesta função que eu tenho aqui em cima, 3 meios, multiplica a 3x menos 1, elevado a menos 1 meio, mais 2 é elevado a 2x, e derivo mais uma vez, certo? É isso que quer dizer a segunda derivada. A segunda derivada é a segunda derivada de uma função é a derivada de, vamos supor que a função é a função g, é a derivada de g'. Portanto, eu pego no g' e derivo outra vez, ok? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, professor? Agora, tu olhavas aqui para a primeira derivada e a primeira coisa do puzzle que tu vês é, eu tenho uma soma. Portanto, vou calcular, como tenho uma soma de funções, vou calcular a derivada desta mais a derivada desta. Correto, Bernardo? Às vezes a minha dúvida quando eu analiso é por onde começar, percebe? Por onde começar é sempre assim. A gente por onde começar é sempre assim. A pergunta que a gente deve fazer primeiro é como se fosse mesmo um Lego. Portanto, a primeira pergunta que a gente deve fazer é assim. A primeira pergunta que nós fazemos é esta. Ah, 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 tenho a soma de duas partes, dois blocos grandes. Aqui estás a ver? Certo. Se eu tiver a soma de dois blocos grandes, isso quer dizer que a primeira regra que eu vou aplicar é esta. A derivada da soma é a soma das derivadas. Ou então, se não tiveres a soma, perguntas assim, espera aí, então, tenho o produto de duas partes grandes. Aí é preciso ter atenção com uma coisa, que é, tenho um produto, uma coisa deste tipo, duas funções do tipo 2x multiplica uma exponencial, ou tenho só uma constante a multiplicar uma função? Se eu tiver uma constante, passa para fora, não tem problema nenhum. Mas se eu tiver dois blocos em que varia o x, aí, aqui, por exemplo, na parte de cima, eu tenho uma constante que pode passar para fora, que é este 2, certo? Mas depois não escapa de ter dois blocos que já não são constantes. E esses dois blocos têm que ser aplicada a regra do produto, que é a derivada da primeira mais a segunda, mais a primeira, derivada da segunda. Não escapa. Pronto. A seguir, a pergunta que a gente faz é, epá, será que eu tenho o quociente de dois blocos? Ok? Se eu tiver o quociente de dois blocos, o que é que eu posso ter? Bom, posso ter novamente
uma coisa do tipo f sobre uma constante, aí não faz sentido nenhum derivar pela regra do quociente, porque eu vou gastar não sei quanto tempo e vou-me cansar. Por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de x mais 1 divide por 5, não vou aplicar a regra do quociente. Eu tenho uma constante que sai para fora da derivada. Por que eu vou aplicar a regra do quociente para perder tempo? Não faz sentido nenhum. Mas se eu tiver um bloco em que eu tenho embaixo uma função, aí a conversa é diferente. Por exemplo, se eu tiver assim, raiz de x mais 1 divido por 2x. Bem, esta constante, o meio, pode sair aqui para fora. Não há problema nenhum. Mas agora, tudo o resto depende de x. Portanto, esta derivada tem que ser feita pela regra do quociente. Certo? Bernardo, Certo. que é a derivada da primeira, multiplica a segunda, menos a primeira, derivada da segunda, divide pela segunda ao quadrado. Ok? Uhum. Pronto. Agora, o que é que tu podes, portanto, os blocos principais que tu podes ter, quais são? Bem, ou tens uma soma, ou tens um produto, ou tens o Um quociente. quociente. Depois também podes ter uma potência, certo? Que é o que nós estivemos a falar. Podes pensar assim, epá, será que eu tenho uma potência de alguma coisa, uma potência de expoente e constante? Podes ter x elevado a 3 meios, ao qual aplicas a regra para o x elevado a i, que é expoente, x elevado ao expoente menos 1, certo? Uhum. Mas também podes ter uma função. Por exemplo, e elevado a x mais 1 raiz quadrada. Isto é a mesma coisa que e elevado a x mais 1 elevado a 1 meio. Um meio. Uhum. Isto é f elevado a i. Como é que se deriva? Expoente, a função elevada ao expoente menos 1, derivada do expoente, da função. Certo? Exato. E, finalmente, a última pergunta que podes fazer é, então, e também posso ter uma exponencial. Tenho uma exponencial? Que tipo de exponencial é que podes ter? Bem, podes ter a exponencial de x, cuja derivada é ela própria, não é preciso fazer nada, Uhum. mas também podes ter, temos ali no formulário, a exponencial de uma função. A exponencial da função, qual é a derivada? É exponencial, mas agora multiplica pela derivada do f. Por exemplo, e elevado à raiz quadrada de x. Isto não é elevado a x, é elevado a uma função de x, não é isso? Exato. Portanto, ficaria nesse caso. Exato. Fica a Eh, exponencial, estás a ver? e a derivada da raiz x. Exatamente. Uhum. Pronto. Então, os blocos grandes são estes. Ou tens uma soma, ou tens um produto, ou Um tens um quociente. quociente, ou tens uma potência, ou tens uma exponencial, ok? Agora, é muito importante a pessoa saber o seguinte: sempre que possa retirar uma constante para fora, esta regra, por exemplo, que nós estamos a falar aqui, é muito importante. Gente, sempre que possa retirar uma constante para fora pelo quociente, retira, facilita, certo? Uhum. E agora vamos, por exemplo, calcular a segunda derivada para ver, por exemplo, como é que é útil calcular a segunda derivada se eu aplicar a regra da exponencial, ok? Vamos fazer aqui uma coisa para experimentar. Por exemplo, e a exponencial, e também para a exponencial. Imaginemos que eu tenho então uma função assim, por exemplo. Eu tenho 2x mais 1 elevado a 3 meios mais 1 sobre x, por exemplo. E quero derivar a primeira vez, está bem?
Pronto. Eu tenho claramente o primeiro bloco, qual é que tu dirias que é a primeira operação? É 2x mais 1 elevado a 3 mais. Portanto, vais separar pela soma, não é? Uhum, exatamente. Portanto, a derivada da primeira, que é 2x mais 1 elevado a 3 meios, Uhum, derivada, mais a derivada de 1 sobre x, certo? exatamente. Pronto. Agora, se eu for derivar esta coisa aqui claramente tem ali um expoente constante, não é? Que é o i. Certo. Portanto, o que eu estou a pensar aqui é, eu tenho uma função elevada a i, e, portanto, o meu i é 3 meios, não é? É o expoente. Uhum. O meu f é 2x mais 2x mais 1. certo? Eu tenho a certeza que vou precisar da derivada do f, porque em todas estas regras eu preciso da derivada do f. A derivada do f é a derivada do 2x, que é 2, mais a derivada do 1, que é 0. Que é uma constante, exato. Pronto. Depois, quando olho aqui para 1 sobre x, eu penso assim, epá, 1 sobre x também é x elevado a menos 1. Em vez de derivar como um quociente, eu vou derivar como x elevado a menos 1, porque quando Uhum. for calcular a segunda derivada vai ser muito mais fácil. Quando eu faço x elevado a menos 1, também estou a fazer um expoente. Expoente elevado a menos 1, e, portanto, vou aplicar a regra de derivação que diz que se eu derivar x elevado a i, é o expoente x elevado ao expoente menos 1, ok? Certo. Pronto. Enquanto que aqui nesta, a regra de derivação que a gente vai aplicar é, se eu tiver f elevado a i, a derivada é expoente, função elevada ao expoente menos 1, derivada da função, correto? Certo. Então, primeira, expoente 3 meios, função 2, 2x mais 1. 3 3, mais menos 1. exato, vezes É, 2, exato. Que é que é o f', certo, que já tínhamos feito. Aí há certo? certo. E com calma fizemos aqui. Uhum. Agora, mais o expoente do x menos 1, Menos um. x elevado ao expoente menos 1. Uhum. Correto? Pronto. Agora vamos simplificar. Este 2 pode cortar com este 2 e fica 3, 2x mais 1 elevado a 1 meio menos x elevado a menos 2. Correto? Sim. Portanto, já calculamos a primeira derivada. Está tudo calculado, não há ali nenhuma aplica, isso quer dizer que a derivada está completamente definida. Vamos à segunda derivada. Como é que se faz? Pega-se na primeira derivada e deriva-se outra vez. Portanto, a gente vai escrever assim: a segunda derivada desta função é pegar na primeira derivada, ok? E derivá-la outra vez, certo? E agora vamos fazer novamente a. Vamos Uma ideia basicamente online, identificar. Exato. Agora vamos fazer o mesmo processo, que é, vamos identificar o primeiro bloco que existe, a primeira operação, é outra vez uma soma, porque uma subtração é uma soma, correto? Uhum, uhum. Mesma coisa. Portanto, a gente fazia assim, pronto, ok, então eu tenho que derivar, vou fazer assim, eu tenho que derivar o primeiro bloco, que é este, 3, 2x mais 1 elevado a 1 meio, menos, depois tenho que derivar x elevado a menos 2. Certo. E agora pensávamos assim, bom, é sempre bom despachar as constantes, porque as constantes existem exatamente para as despacharmos para fora. Portanto, vamos fazer assim, ok? 2x mais 1 elevado ao meio, correto? Uhum. Menos x elevado a menos 2. E agora pensamos assim, bom, é a mesma coisa. Aqui vou derivar pela regra do expoente de x e x elevado a i menos 1. Só que agora o expoente é menos 2. Uhum.
E então a derivada vai ficar menos, agora, expoente, menos 2, x elevado a menos 2 menos 1, menos 2 menos 1. Portanto, 2x elevado a menos 3, correto? Exatamente. Já está. E agora voltamos a este e pensamos assim, bem, isto aqui parece-me ser, outra vez, uma função elevada a um expoente. Portanto, a derivada deve ser expoente, função elevada a expoente menos 1, derivada da função. Só que agora o expoente é 1 meio, quando há bocado era 3 mais. Exato. A função é a mesma. A função é a mesma. Portanto, a derivada é a mesma. Portanto, pode reutilizar e mudar o expoente. É isso que Exactly. a professora está a dizer. É isso que estou a tentar dizer. Assim como aqui derivaste x elevado a menos 1 e lá embaixo estás a derivar x elevado a menos 2. É a mesma coisa. Se Uhum. tirares pelo quociente, não estás a ver. Certo? Uhum. A função é a mesma, é exatamente a mesma. Portanto, a derivada também é a mesma. Eu não preciso calcular a derivada. Esta derivada é facílima, mas se fosse mais complicada, não precisava de fazer. Eu agora só tenho de fazer assim. Ok, então pronto, isto é 3, que já lá estava. Vamos ao expoente, 1 meio. Vamos à função, 2x mais 1 elevado ao expoente menos 1. Vamos à derivada da função, já estava lá em cima, 2, não é? Uhum. E pronto. Agora, já não há ali mais nenhuma clica, portanto não é preciso fazer mais nada. Aquilo que a gente vai fazer é cortar este com este, e já está. Ó professora, desculpe lá, tenho só uma dúvida. Sim, Porquê é que nós consideramos 2x mais 1 é uma função e estamos a fazer a forma da derivada da função e o x não consideramos como uma função? O x sozinho não é uma função, é isso? X elevado a menos 2. podemos, Nuno, se tu quiseres, podemos. Só que aí coincide, fazemos assim. Tens razão, a gente só põe aquela regra para facilitar, mas tens toda a razão. Imagina, tu tens isto, não é? A regra Sim. que a gente põe lá no formulário é isto. Agora vamos confirmar que tu tens razão, mas é só para ajudar que a gente põe lá aquilo. Ok. Para, se a gente fizer assim, olha, vou derivar aqui em cima, mas pela regra de baixo. Portanto, imagina, vou derivar x elevado a i por esta regra de baixo, ok, Nuno? Uhum. Fica i do expoente, a função elevada ao expoente menos 1, derivada da função. Só que tu sabes que a derivada do x é 1. É um. Ok, ok, já percebi, já percebi, já percebi. É só É para uma maneira. É para atalhar caminho, já percebi, já percebi. É para atalhar caminho e também para dizer assim, se tu tiveres uma derivada do x, é mais simples, só fixas na tua cabeça, expoente x elevado a expoente menos 1. Se tiveres uma potência de uma função, pensas, calma aí, tens que pôr a derivada da função, ok? É Ok, só para ok. isso que a gente põe essas duas regras. Assim como, tens toda a razão, se fizermos para a exponencial, para, a gente na exponencial põe assim, derivada da exponencial é exponencial. Se eu tiver a derivada da exponencial de uma função, vai ser a exponencial da função é f'. Ora, se fizéssemos aqui em cima a derivada da exponencial, pela regra de baixo, íamos pôr assim, ok, então é a derivada da função, a exponencial, vezes a derivada da função, que é 1. Certo, certo. Só para atalhar caminho outra vez, para a pessoa pensar assim, se tiver a exponencial de x, não dói nada, é dentro. Se for a exponencial de uma função, calma aí que falta a derivada. Exatamente. Pronto, Ok, obrigado, obrigado. ok? De nada. Ora, outra coisa muito importante acerca da exponencial é, na segunda derivada, se a gente tiver que calcular a derivada de uma exponencial, na segunda derivada também aproveitamos trabalho. Por exemplo, nós vimos que aproveitamos trabalho aqui em cima na exponencial, porque a função é a mesma e na segunda derivada vai repetir. Na exponencial também aproveitamos trabalho. Vamos ver, por exemplo, se eu tivesse assim, e elevado a x ao quadrado mais 1. É a minha função g, ok? E quero calcular a segunda derivada. Então tenho
E elevado a x ao quadrado mais 1. É a minha função g. Pronto, agora quero calcular a primeira derivada. Pronto, g' é a exponencial derivada. Pronto, agora a falar com o Nuno, a derivada da exponencial de uma função é a exponencial f'. Este f' vai aparecer sempre. Então a gente aqui tem e elevado à função, derivada da função. A derivada da função é a derivada do x ao quadrado, lá está, potência, x elevado a i, potência, expoente, x elevado ao expoente menos 1. Então aqui fica expoente, x elevado ao expoente menos 1, mais a derivada da constante, que é zero, não interessa. Vezes a própria exponencial, x ao quadrado mais 1. E agora aqui fica exponencial outra vez, e agora aqui fica 2x, não é? Não é nada. Não é isso? 2x. Pronto. Vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada da função significa que nós vamos pegar nesta primeira derivada, 2x, elevado a x ao quadrado mais 1, e derivar mais uma vez. Primeira coisa, a gente pega nas constantes e passa para fora, porque assim não se vai esquecer de nada. Isso é muito importante. Põe para fora. E agora, olhamos para aqui. E qual é a primeira operação que tu tens, Bernardo? Aí é multiplicação, certo? Multiplicação, correto. Então, multiplicação entre funções, vamos lá, a regra é multiplicação de funções, é a derivada da primeira, multiplicar a segunda, mais a primeira, multiplicar a derivada da segunda. Então vamos a isso. O 2 fica cá fora, que é para não esquecerem lado nenhum, porque vão aparecer estas parcelas, vamos pôr aqui com calma. Então é a derivada da primeira, que é x, a gente sabe que é 1, mas já vai substituir, vezes a exponencial, mais a primeira, vezes a derivada da exponencial, correto? Pronto, o 2 está lá a mesma, não mexe. Derivada do x é 1, portanto fica a exponencial, mais x, e agora era isso que eu queria chamar a atenção. Eu preciso agora da derivada da exponencial de x ao quadrado mais 1. Mas foi isso que a gente acabou de calcular em cima. Acabamos de calcular em cima. É só substituir. Acabamos de calcular em cima, não é assim? Bernardo, estás de acordo? É. Sim, professora. É só substituir. E isto, se vocês fizerem, não precisam de fazer 30.000 exercícios. Basta fazer 2 ou 3 com a exponencial. Isto vai acontecer sempre. Portanto, a gente tem que estar com calma e pensar assim, epá, mas eu já calculei isto antes. É só substituir. E agora o que é preciso fazer? Mais nada. Podemos deixar assim ou podemos simplificar. Se nós quisermos simplificar, atenção que temos aqui a exponencial 2 vezes, também vai acontecer sempre na exponencial. Portanto, podemos pôr em evidência. Vamos pôr em evidência. A primeira multiplica 1 e a segunda multiplica 2x ao quadrado, não é isso? Estão de acordo? Certo. Pronto, na exponencial nós estamos à espera que aconteça sempre isto. A primeira derivada é muito importante para calcular a segunda e quase de certeza que vai nos aparecer ali uma exponencial para pôr em evidência. Mas é muito importante observar esta sequência. Assim como aqui em cima, também precisamos utilizarmos a primeira derivada no cálculo da segunda, porque a função é a mesma. O expoente é que vai descer 1, ok? Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Nós podemos fazer mais exemplos. Não sei se querem fazer mais exemplos, se têm alguma dúvida em particular, se querem fazer mais exemplos. Eu tenho uma dúvida. Desculpa. Diz, Nuno, diz. Desculpa, tenho uma dúvida, mas tem a ver com. Não tem a ver com derivadas, tem a ver com aquela questão dos zeros das funções e não sei o quê.
o professor, o André, mandou-nos um exercício Sim, que era uma função simples, que era x é o n de x. x é Agora, x, sim. x é o n de x. A minha questão é, para calcular os zeros desta função, nós passamos aquilo para e, fica x igual a e 1 sobre x, ou como é que nós fazemos? Não, é mais fácil do que isso. Nós podemos fazer assim. Nós temos isto, Nuno. O gráfico da exponencial, nós já mostramos várias vezes no formulário, e o gráfico da exponencial é este que estás a ver. Eu vou pôr aqui outras variáveis. Tenho aqui t, e aqui tenho y igual. Nós normalmente escrevemos assim, y igual a elevado a t com o a maior do que 1. Sim. Como é um número maior do que 1, este gráfico também serve para a exponencial de base e, ok? E normalmente nós marcamos aqui o 1. Pronto. Agora, tu podes pensar de duas maneiras. Nós podemos pensar neste gráfico e também podemos simultaneamente pensar na função logaritmo. A função logaritmo, no fundo, é isto assim. No fundo, tu estás a pensar assim. No fundo, tu estás a pensar assim. Por exemplo, quando tu tens, por exemplo, tu pensas assim, tu podes ver um gráfico do logaritmo que é assim, tens aqui Certo. t, e agora tens aqui y igual ao logaritmo de t, mas também já vamos pensar de outra maneira. Ok, não tem problema, aqui é o 1. Pronto. Então, Nuno, eu faria assim, em primeiro lugar, em relação ao domínio, não há dúvida que o logaritmo, quando olhas para o gráfico de baixo, o logaritmo é esta função. Para nós vermos o domínio de uma função, nós, De 0 é mais infinito, sim. exatamente, refletes o gráfico no eixo do x. Portanto, o domínio desta função é de 0 a mais infinito. Tens toda a razão. Pronto. Agora, em relação aos zeros, tu irias fazer assim. Pronto. Nós dizemos que um ponto, eu vou escrever aqui isto só para observar uma coisa. Um ponto x é um zero da função f se houver duas coisas. O x tem que pertencer ao domínio da função e, além disso, f de x igual a zero, certo? Que é no 1, nesse caso. Então, neste caso, tu vais fazer f de x é igual a zero, significa que x, logaritmo de x é igual a zero, e Certo. agora, tu sabes que o produto de dois números reais é zero se algum deles for zero. X igual a zero ou logaritmo de x igual a zero, Ok. não é? O produto de dois números é zero se algum deles for zero. Mas este não pode ser porque não está no domínio, estás a ver? Exatamente, o zero não existe. Não pode ser, não está no domínio. Portanto, agora ficas com o logaritmo de x é igual a zero. Se o logaritmo de x for igual a zero, tens razão que elevas a x dos dois lados, é logaritmo de x igual a e elevado a zero, ou seja, x igual a 1. 1. Exatamente. Já entendi. Então, pois, a questão era perceber o gráfico do logaritmo, que eu não tinha percebido que era no 1. Isto também é válido também para o e, não é? Isto também é válido para o e, que é a outra de cima, não é? Se tivesses, por exemplo, o e, farias assim. É elevado a x. Se tivesses, por exemplo, uma função g de x, imagina igual a x elevado a x. Aqui, a exponencial, o domínio é R, não é? Porque quando o domínio é R, projetas o gráfico no eixo do x e o domínio é R. Mas não tem zeros. Espera, tem por uma razão, que é, quando tu pegas na mesma equação e fazes isto igual a zero, para uma coisa, podes pôr x igual a zero ou exponencial igual a zero, certo, Nuno? Sim. Agora, o x igual a zero já pertence ao domínio, estás a ver? Portanto, é uma solução possível. Okay. Sim. X igual a zero é uma solução porque pertence ao domínio.
E é única, né? É única, porque a exponencial nunca é zero. Quando olhas para o gráfico da exponencial, vês que ela nunca é zero. Ok. Estás a ver? O gráfico da exponencial nunca corta o eixo do x, ela não tem zero nenhum. É uma função sempre positiva. Isso é uma coisa muito importante sobre a exponencial. Quando olhas para o gráfico da exponencial, tu vês claramente que olhas para o eixo dos y, não é? Projetas o gráfico no eixo dos y e vês que esta linha que está aqui, esta linha está-se a aproximar do eixo do x, portanto, esta linha significa que a função se aproxima do valor zero sem nunca tomar valor zero. Sim, Depois, sim. quando projetas o gráfico no eixo dos y e vês que a função vai tomar todos os valores de y entre zero e mais infinito. Portanto, a exponencial toma valores entre zero e mais infinito. Em termos de imagem, é sempre positiva. Não é possível tomar valor zero. Nunca. Esta função não teria assímetras verticais, não é? Esta não tem. Exatamente. Ok. Já a de baixo, a LN, tem uma assímeta vertical, não é? Nós discutimos assíntotas quando? Nós discutimos assíntotas quando temos uma função que tem um domínio. Se o domínio for R, que é o caso desta que tu tens aqui, ela não tem assíntotas Uhum. verticais. Ela só pode ter assíntotas verticais se houver algum ponto que não pertence ao domínio. E então vais discutir o limite. Imagina, tens uma coisa deste género. A função tem domínio R todo, mas há aqui um ponto A que não pertence ao domínio. Imagina, por exemplo, a função 1 sobre x menos 1. O 1 não pertence ao domínio. Então, Certo. neste caso, é possível que existam assíntotas verticais. É preciso discutir o limite quando o x tende para 1 à esquerda e à direita e ver se eventualmente é infinito. Se for infinito, tens uma assíntota vertical. Certo. Tanto faz se vai para mais infinito ou se vai para menos infinito, Bem definido, uma sim, sim. assíntota vertical. Mas é preciso que haja um ponto que não pertence ao domínio. Como esta função tem domínio R, não tem. Uhum. Não pode Mas a ter. outra LN tinha. A outra LN tem uma assímeta vertical, Exatamente porque tem um ponto que não pertence ao domínio, que é o zero. está próximo do domínio, mas não lhe pertence, que é o zero, exatamente. Exatamente. Ok. Está próximo sem lhe pertencer. Sem lhe pertencer. Ok. Sim. Certo. Obrigado. Nada. Mais dúvidas? Mais dúvidas? Mais alguma coisa que queiram discutir? Diogo, tinhas dúvidas, Diogo? Não, professora, não tinha, só gostava de ver que, pronto, eu pedi para fazermos pronto, este apoio, porque com as dúvidas dos meus colegas podia ser que eu, pronto, que eu percebesse se ela tinha alguma coisa. Na realidade até tinha, por exemplo, com a dúvida do Nuno, penso eu. Acho que era o Nuno, sim. Do logaritmo. Tipo de dúvidas é que tinhas em relação ao logaritmo, não? Domínio, alguma coisa? Por exemplo, era nos zeros, quando, por exemplo, nós tivemos um exercício com outra professora, que ela tinha x a dividir por x menos x, e eu tive bastantes dificuldades aí, porque X a aqui dividir por... x a dividir por e elevado a menos x. Com a professora Sofia. Exatamente. Então vamos lá ver. Por exemplo, se eu tiver uma função assim, nós estamos a pensar assim. A primeira coisa que nós podemos fazer nós dizemos assim, se eu tiver um número qualquer elevado a i e depois elevado a j, isso é a mesma coisa que eu fazer isto. Portanto, eu aqui, e também dissemos assim, se eu tiver um número elevado a i, aqui embaixo, é a mesma coisa que ter isto, certo? Diogo. Certo, certo. Então, este é elevado a menos x, posso escrever assim, isto é a mesma coisa que ter e elevado a menos x, e agora ponho aqui menos 1, por causa desta regra que está aqui. Estás a ver? Esta. Entendido, professora. E agora, isto fica, por causa daquela regra que está ali, isto fica assim só. Fica x e elevado a x, por causa desta que está aqui. Estás a ver, Diogo? Fica x. É de x como assim, professora? Essa é que eu não percebi.
Pronto, então fica assim. Em primeiro lugar, a gente faz assim. Se eu tiver um número no denominador, que é o que eu tenho aqui, imagina, vamos pôr assim. Se eu tiver assim, 1 sobre o número elevado a i. Isso é a mesma coisa que pôr isso elevado a menos 1, ok? E então, eu pego no e elevado a menos x, que está no denominador, e vou escrever assim, e elevado a menos x, e agora elevado a menos 1. Estás de acordo? Sim, estou de acordo, professor. E o x fica lá na mesma. Agora, temos outra regra que diz assim, se eu tiver um número elevado a um expoente e depois elevado a outro expoente, a gente o que tem que fazer é multiplicar os expoentes. Então, eu tenho aqui 2 expoentes, estás a ver, Diogo? Vou multiplicar um pelo outro, que é o que me mandam fazer. Não estás de acordo? Não, estou de acordo. O que eu estou a perceber é que a professora tirou a divisão, passou o x a multiplicar por o h, porque supostamente o que a professora fez foi inverteu, certo? É a mesma coisa, vê lá se estás de acordo. É a mesma coisa que eu fazer aqui, vê lá se tu estás de acordo. Vamos fazer aqui em paralelo. Se eu tiver assim, pá, x elevado, x a dividir por 2. É a mesma coisa que x, 2 elevado a menos 1. Exato. Foi o que eu fiz aqui. O Ok. número de baixo passou a estar elevado a menos 1. Estás de Ok. acordo? Sim, e a minha pergunta, nós podemos fazer isso, professora, mesmo, por exemplo, passarmos por uma equivalência, por exemplo, x a dividir por x é elevado a menos x, é a mesma coisa ter x vezes é elevado a menos x elevado a menos 1, certo? Sim, por exemplo, imagina que tu tens assim, sim, isso sem dúvida. Por exemplo, se tu tiveres assim, x a dividir por x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 meio. Tem mau aspecto, não tem? Tem sim. Agora, podes pôr assim, x multiplica, e agora, esta coisada toda aparece aqui no numerador elevado a menos 1. Por causa desta regra que está aqui. Se quiseres, podes pôr só assim, olha, é mais fácil. Se tiveres um número no denominador, podes passá-lo para cima com o expoente menos 1. Estás a ver? É o que estás a fazer aqui. Estás de acordo ou não, Diogo? Ponho isto agora aqui, mas elevado a menos 1. Passei-o para cima elevado a menos 1. Diogo, Estou a entender, professora. estás a Ou seja, entender? ok, aquele menos 1 supostamente vem da fórmula, se não estou em erro, certo? Este menos 1 que está aqui, do e elevado a menos x, a definição da função era esta. E eu agora estou só a aplicar isto assim. Se eu tiver um número 1 sobre a, isso é a mesma coisa que ter a elevado a menos 1. Portanto, se eu tiver um número e elevado a menos x no denominador, isso é a mesma coisa que ter e elevado a menos x, que faz o papel do a, posteriormente elevado a menos 1. Então não é? Ok, então supostamente ali o que ia ficar era x vezes e menos x elevado a menos 1. Correto. Ok. Mas agora, como quando eu tenho 2 expoentes consecutivos, as regras da exponenciação dizem-nos que é multiplicar os expoentes, estás de acordo, não é, Diogo? Está no formulário também. Sim, isso eu Estás de sabia. acordo? Sim. Então pronto, agora, eu tenho ali 2 expoentes, vou multiplicá-los e fico simplesmente com isto. Pois assim facilita bem mais as contas. E para depois descobrir os zeros, professora, sendo que é Ora, sempre positivo. agora, exatamente. Então, nós temos a função da exponencial, que nós está o gráfico exponencial, estávamos a discutir com o Nuno. Temos aqui elevado a t, o t aqui. Portanto, agora a gente vai fazer assim. Atenção ao domínio primeiro, a gente também pergunta sempre o domínio. O domínio é R, porque o domínio da exponencial é R, e o domínio do x também é R. Vamos aos zeros. A função é zero, só pode ser zero num ponto do domínio. Portanto, temos ali um produto, é elevado a x igual a zero. Um produto é zero se alguma das parcelas for zero, certo?
x igual a 0 pertence ao domínio, portanto está tudo ok. E agora, como tu dizias, Diogo, esta condição é impossível, porque a gente olha para o gráfico da exponencial e vê que a exponencial só toma valores positivos. Portanto, só toma valores positivos, é impossível. Portanto, o único zero é x igual a 0. Ok, o que eu fiz foi meti em logaritmo e logaritmo de zero é impossível. Então eu decidi que não tivesse, que a função não tivesse zeros. Nem vale a pena perder esse tempo, porque tu tens direito a dizer logo aqui, quando pões aqui esta condição exponencial igual a 0, aqui, tu não precisas justificar mais nada, é só dizer esta condição é impossível, porque, vamos lá ver, a exponencial é positiva para todo o x em R, nem vale a pena fazer mais nada, não é preciso. O único zero desta função é o x igual a 0. O gráfico desta função só vai cortar o eixo do x no ponto x igual a 0, certo, Diogo? Sim? Dá para conseguir ouvir? Agora consigo ouvir. Ok, ok. Tinha dito que sim, tinha percebido. E mais dúvidas? Não, era só mesmo essa da parte dessa aqui do EX. Eu fiquei Do assim um bocado zero confuso. e Sim. derivar e não sei o quê, não há problema. Não, derivar não, derivar tudo bem. Eu só não estava a perceber porque é elevadamente X e o menos estava a fazer um bocado de confusão. É Esse. por causa disto, desta regra que está aqui. Esta regra, se eu tiver um número no quociente, é a mesma coisa que ter esse número elevado a menos 1. E depois esta regra da exponenciação que está no formulário, correto? Sim? Mais dúvidas que vocês tenham? Mais dúvidas? Têm? Bernardo, tens mais dúvidas? Eu não, professora. Era mesmo a questão das derivadas. Obrigado. Então, posso fechar aqui a gravação? Posso parar a gravação? Pode, mais dúvida. Posso gravar? Vou parar a gravação.